Olá, mais uma quinta-feira, 187º encontro. E hoje com o tema De Volta para Casa, com Guilherme Guizar. E é muita alegria para nós. Guilherme já esteve aqui em maio, conversando conosco sobre as pedras do caminho, e hoje vem com outra temática, mas tão igual na emoção, no consolo, na reflexão, no entusiasmo, na esperança, porque ele, como muitos aqui, acho que todos nós, temos experiências bem vivas para dizer, né, o quanto é importante estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome do amor, em nome da família fraternal, um apoiando ao outro e seguindo a nossa trajetória de vida, que é tão importante para o nosso crescimento espiritual. Então, cada um que chega, o abraço, o sorriso, boa noite, são gotas que vão preenchendo o nosso coração e dando ali o equilíbrio que a gente precisa. Então, muito obrigada pela presença de todos, obrigada também por aqueles que vão assistir depois, que também emanam as suas vibrações, que chegam até nós, certamente, e até outros corações, talvez mais necessitados que nós. E com isso a gente vai se aquecendo, abrindo o coração para a espiritualidade trabalhar, porque durante esse encontro, nossos amigos espirituais chegam até nós e nos dão o que a gente precisa, dentro do nosso merecimento. Então, nós vamos fazer a prece, pedir para a Juliana, ela vai fazer a nossa prece, e nós vamos ficar mais ainda conectados. Obrigada, Rosana, amiga querida, que nos proporciona esse encontro de luz. Claro que a espiritualidade amiga já prepara todos os encontros e une os nossos corações num só propósito, de rogarmos ao Mestre Jesus, com muita esperança, muito amor no coração, que ele nos ilumine, que ilumine o nosso amigo Guilherme nesta noite, que traga reflexões que toquem os nossos corações, nossos espíritos, que sejamos capacitados aqui nesta noite, como em outras que já nos encontramos, para receber as diversidades e as dificuldades da vida, sempre com muita fé, buscando compreender que não existe acaso, mas existe em todas as oportunidades do aprendizado, vivenciando esse evangelho de luz e de amor, que nós vamos refletir aqui agora, mas que esse evangelho possa ficar em nossas mentes para que nos sirva de instrumento para o dia a dia, para a nossa vida, as nossas vivências. Se conosco, Mestre Jesus, nos abençoe, nos ilumine, nos perdoe a incapacidade, muitas vezes, de aceitar as complicações que nos chegam, nos capacite para colocar em prática o seu amor e receber a sua luz divina em nossos caminhos e nossas vidas. Abençoe-nos a cada um de nós e peço também o auxílio da nossa mãezinha Maria de Nazaré e vossa mãe Jesus, que ela possa nos apontar os caminhos e também permanecer conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Respirar, né? Uma prece linda dessa, que nos envolve tanto, e agradecer demais ao Guilherme. Nós temos um carinho por ele muito grande, por todos vocês, né? E Guilherme, eu poderia até ser meu filho, pela idade, né, cronológica. Então, realmente, a gente sente, né, como um filho do coração. Nós temos tantos irmãos aqui de coração também. Então, a gente fica muito feliz, viu, Guilherme, por toda a sua garra, por toda a tua experiência de vida e de poder ter essa oportunidade de conviver com vocês, de conviver com você, sendo exemplo para nós, não é? Sendo evangelho vivo. Então, que Jesus te abençoe mais uma vez, e é com você. Imagina. Primeiro, obrigado pelas palavras, obrigado pela oportunidade mesmo de estar aqui, né? Como eu estava falando há pouco, né? Na verdade, aprendendo, mais do que ensinando, né? Porque é o que eu falo, eu sou como qualquer outra pessoa, eu sou um andarilha e eu estou tentando trilhar algum caminho, aprendendo, tropeçando muitas vezes, acertando, errando, mas sem desistir, né? Sempre evoluindo de uma forma ou outra. Um pouquinho mais
a felicidade que me move, sabe? É tentar construir algo de bom seu, é tentar evoluir, né? E eu falei muito sobre isso na última palestra de maio, né? Que era tentar evoluir com a dor. E então eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui, de verdade, são todos amigos queridos. E quando eu estava pensando, né, em fazer a próxima palestra, o que seria a próxima palestra, eu estava buscando, né, sobre o que eu vou falar, né? Falei sobre a dor, falei sobre caridade, e eu queria falar de um tema que ele fosse, assim, muito prevalente nas nossas vidas, né? Não importante, porque acho que todos os temas que a gente fala são importantes, mas eu queria falar de alguma coisa que fosse assim, nossa, o que todo mundo, que experiência que todo mundo tem, né? E aí me veio essa ideia. E aí surgiu essa palestra que o nome que eu dei para ela é De Volta para Casa. E é assim, o que acontece? Desde criança, né, eu escuto a seguinte frase, que a única certeza da vida é a morte, né? E é curioso que, assim, que mesmo sendo essa a única certeza da vida, né, da nossa existência, falar sobre morte, muitas vezes, é um grande tabu, né? É um assunto que muitas vezes é indesejado, a gente meio que deixa de lado, a gente prefere não conversar sobre a morte, né? Poucas pessoas vão falar sobre a morte num almoço de domingo, né? Talvez comentar a morte de alguém distante, de algum famoso, mas quando ela se aproxima da gente, é um assunto que a gente costuma deixar de lado. E a própria palavra morte, muitas vezes, a palavra é evitada, né? A gente fala que descansou, que faleceu, que parou de viver, que foi dessa para uma melhor, né? Então, para a maioria das pessoas, a morte ainda continua sendo um grande mistério. A gente não conversa, a gente não busca entender, né? É aquele momento que ninguém quer encarar, né? Mas isso, na verdade, eu acredito que seja uma grande contradição, né? É que a gente evita falar de um assunto que é algo que todos nós iremos passar. Todos nós iremos passar por esse momento, né? Então, talvez o grande objetivo dessa conversa de hoje seja tornar esse assunto um pouco mais próximo da gente, um pouco mais leve, sabe? É quebrar esse tabu, esse peso que a palavra morte traz consigo, né? Mas da onde que vem esse tabu, né? A gente começa a pensar, né? Da onde que surgiu? Por que a gente tem tanto, né? A gente se afasta tanto desse assunto, né? E tem alguns fatores que explicam. Eu acho que o primeiro fator, o mais importante, talvez seja, é o medo do desconhecido, né? E é um medo absolutamente justificado, né? Quem que não fica apreensivo diante do inesperado, né? Quem não tem medo daquilo que não conhece, que de repente a gente não consegue palpar, né? É o famoso medo do escuro, quando nós somos menores, né? A gente tem medo de entrar num quarto escuro, né? O que tem nesse quarto? Vamos entrar? Ah, não, só vou entrar se acender a luz, prefiro ficar aqui fora. Então, o primeiro fator que eu acredito desse tabu de falar da morte é esse medo do desconhecido. Mas não é só isso, né? A gente sabe que desde a segunda metade aí do século XIX, vem essas ideias científicas materialistas, né? Essa questão da ciência, né? De que tudo que a gente não consegue provar, né? E para provar tem todo o método científico, que você faz uma observação, levanta uma hipótese, aí você testa a hipótese, coleta os dados, isso somente a partir dessa coleta, se a gente vai ver se tem relevância a nossa, né? Aquilo que a nossa tese, a nossa hipótese, né? Então, a ciência, por muito tempo, ela não conseguiu palpar essa questão da vida após a morte. Então, ficou sempre naquela ideia, que a gente não palpa, a gente não prova, não existe. Então, na verdade, nós somos o quê? Um acúmulo de átomos, de matéria, né? Que a gente veio de uma conjunção aí, de um acaso, e do pó viemos, ao pó voltaremos, né? Ou seja, uma noção absolutamente insuficiente da continuidade da vida, né? Isso assusta, né? Poxa, a gente quer dizer, então, que tudo que a gente fez aqui, no sentido de afeto, das pessoas que nós conhecemos, quer dizer que eu vou morrer e vou virar um pó, né? E acabou, e não tem mais nada. Então, isso aí, realmente, essa ideia científica, né, materialista, ela acabou sendo também uma das grandes responsáveis por esse afastamento que a gente tem. Mas, de um tempo para cá, com o desenvolvimento de novos métodos de pesquisa, novos aparelhos, a própria ciência já começa a se curvar para essa questão da vida após a morte, da questão de que algo sobrevive ao corpo, né? Temos estudos esse ano publicado na USP, né, coordenado pela USP, estudo multicêntrico, que eles começaram já, a partir de mapeamento genético, mapear
exemplo, os médiums, eles têm alterações genéticas que os médiums não têm. Inclusive, quando você pega irmãos gêmeos, um médium e o outro não médium, você consegue fazer alteração, sugerindo daí uma base biológica para a questão da mediunidade, né? Eles viram que esses genes que são alterados, eles atuam não só no sistema imunológico, mas principalmente na glândula pineal. E aí está uma coisa muito interessante, porque a pineal já está descrita pelo Chico, né, através de André Luiz, desde o livro Missionários da Luz, de 1945. Então, lá ele já falava da pineal como mediunidade. Só que nessa época, a própria ciência, a medicina, pensavam na pineal como uma parte do cérebro que estava em regressão, não viam função para a pineal. Só em 58 que descobriram a melatonina, o hormônio regulador do sono, e aí começaram a pensar na pineal. Ou seja, 13 anos antes, Missionários da Luz já falava da função pineal na mediunidade. E agora, com esse estudo da USP, a gente já começa a falar, opa, peraí, tem gene diferente nos médiuns, eles atuam na pineal, né? As próprias disciplinas, né, de espiritualidade nas escolas de medicina, eu me formei em 2004, nem ouvi falar de espiritualidade na minha faculdade, e hoje a gente já sabe que tem alguns núcleos de espiritualidade em cursos médicos, em cursos da área de saúde, que eles não visam falar de religião, mas falar que algo sobrevém à morte desse corpo. Então a gente já começa também a ver o quê? Uma queda dessa questão do materialismo científico. Então a gente já começa a ter, nesse processo que nós estamos aí, né, de espiritualismo, né, de transição, né, do mundo de provas e regenerações, né, a gente já está começando a ter algumas mudanças e a ciência começando a despontar para confirmar muitas coisas que a gente já vem falando, né. Quando a gente pensa, então, que a gente tem medo, porque a gente não conhece, porque a ciência não comprova, dá até para entender. Mas a grande questão é que se a gente parar para pensar, nós viemos, né, nós somos um público que tem alta prevalência de religiosidade. O brasileiro tem muita religião dentro dele, né? Não só o brasileiro, o Ocidente, o Oriente, o mundo tem religiosidade. E isso aí está muito bem discutido no livro Céu e Inferno, no capítulo 2, que se chama O Temor da Morte. Por que que um povo que vem de uma religiosidade, basicamente aqui cristã católica, né, que foi o que dominou o Ocidente, e religiosidade dessa, que fala no quê? Na ressurreição, né, do corpo, ou seja, que acredita que existe algo além da morte, que é o que prega essa religião. Por que que essas pessoas que vêm dessa tradição continuam não querendo falar da morte e tem esse medo da morte, né? Então, aqui tem algumas explicações. Muito do que a gente vê, dos ensinamentos religiosos, do que está embutido na gente desde a infância, eles relacionam a religião com uma certa trocas relacionadas a tabus e medos, e isso gera afastamento. Como assim, Guilherme? Tabus e medos na religião? É mais ou menos assim. Vamos pensar na questão do purgatório, do paraíso e do inferno. Se nós somos pessoas que durante a nossa vida nós cometemos os crimes mortais, né? Crime mortal, um pecado mortal, um adultério, um aborto, um assassinato, e a gente não, por um acaso, não tenha se confessado, o que vai acontecer? Nós vamos queimar nas chamas do inferno para a eternidade, sem nenhuma possibilidade de reparação, mesmo se a gente tiver o arrependimento sincero e a vontade de mudar. Então, isso aqui, se a gente parar para pensar, que a gente vem de uma tradição, que existe um Deus, que ele é misericordioso, que ele prega o amor, que ele prega o perdão, eu começo a achar que não faz muito sentido essa questão de estarmos presos para a eternidade no inferno, um local de sofrimento, baseado em poucos anos de vida que nós temos aqui, e sem chance de reparar, sem chance do arrependimento. Mas também, nem todo mundo vai para o inferno, né? Existem aquelas pessoas que elas não são tão boas, mas também não são tão ruins assim, não cometeram esses crimes, né? Contra a igreja, adultério, blasfêmia, mas também não são boas suficientes para ir para o paraíso. Essas almas, elas vão para onde? Elas vão para um local que se chama purgatório. Purgatório é um local onde essas almas ainda vão evoluir para um dia chegar no paraíso. A ideia do purgatório é muito legal. Tá? Então, é um local de evolução. Então, ele fala em evolução. Mas o que peca aí na nossa maneira de ver, mais espírita um pouco?
peca no seguinte, porque você pode evoluir, mas você não depende mais dos seus atos. Então, a evolução do purgatório, ela não é feita por nós. Como é que você sai do purgatório e vai para o céu? Através das pessoas que estão vivas, que vão orar por você, que vão fazer boas obras e vão dedicar a você. Então, tira de nós essa capacidade de redenção, de evoluir. Mas você pode falar o seguinte, então, Guilherme, é muito simples, já que a vida aqui é curta, perto do infinito, né? Vamos tentar ser próximos do perfeito, vamos ser religiosos, né? Vamos praticar o caminho do bem, que é o caminho que todas as religiões pregam, né? E dessa forma, nós vamos para o paraíso. Simples, né? Mas tudo bem, então qual é a ideia do paraíso? A ideia do paraíso que nos é passada é o seguinte, que o paraíso é um local onde as almas que praticaram o bem vão viver num estado infinito de contemplação e de descanso. Sabe aquela história? Descansou no colo do Pai. Estarão ali absortos, ali no estado de beatitude, contemplação. Agora, se a gente parar para pensar o que é o infinito não são 10 anos, não são 100, 1000, 1 milhão, 1 trilhão de anos. O infinito não acaba. Vocês já imaginaram se faz sentido nós ficarmos o infinito no estado de contemplação, de beatitude, sem evoluir, sem produzir nada, sem trabalhar para evoluir, né? Aliás, o trabalho, para que serve o trabalho, a lei do trabalho? Para evoluir. Então, vocês já imaginaram o infinito numa situação dessa de contemplação? Eu acho que não faz muito sentido. Então, todas essas questões, seja do paraíso, seja do inferno, seja do purgatório, são coisas assim que não são, eles não batem muito quando você começa a pensar um pouco mais se faz sentido ou não. Então, a morte que está vinculada a isso passa a não ser interessante. Então, são fatores que nos afastam um pouco de pensar. A própria questão dos funerais, né? Quando a gente pensa no funeral, a gente pensa muito mais no quê? Num corpo, num caixão, descendo, sendo terra jogada por cima. É uma situação muito mais de desespero do que uma situação de pensar que existe uma alma ali se libertando e indo para o mundo espiritual, né? O próprio funeral nos colocam em uma situação estranha, distante da morte. A gente não quer chegar nisso aí. E fora também que, uma vez lá, existe uma separação. O espírito que está desencarnado não se comunica de maneira nenhuma com quem está encarnado, e dentro desses compartimentos, quem está no céu não se comunica nunca mais com quem está no inferno. Quem está no purgatório ainda pode chegar no céu, no paraíso, quer dizer. E aí eu pergunto, você é uma mãe, super devotada, fez a vida bonitinha e vai para o paraíso. E você tem um filho que você sabe que não foi legal. Esse seu filho provavelmente vai para o inferno. Você, como mãe, você vai fazer o quê? Você vai para o paraíso e nunca mais vai ver seu filho? Ou você vai dar uma pisada na bola para ficar no inferno com ele na eternidade? Né? Olha a decisão. Com quem você fica? No paraíso ou você vai para o inferno com seu filho? Então, são teorias que nos afastam. Elas não fazem muito sentido se a gente começar a ter um olhar um pouco mais crítico. Certo? Mas isso sempre foi assim, Guilherme? Né, essa morte acompanhada de lamentos, né, dessa questão de que é uma desgraça, né, nossa, ele tinha um futuro brilhante, que dó, né, nunca passou nem de relance uma ideia de algo melhor que acompanhasse a morte? Na verdade, sim, se a gente for pensar historicamente, em diversas culturas, em diversos povos, a gente vai ver que essa relação com a morte, ela tende a ser um pouco melhor em outras culturas, tá? Se a gente for para o Egito, por exemplo, a gente sabe que os egípcios antigos, eles tinham uma relação constante da vida com a morte. A vida, na verdade, era uma preparação para a morte, né? A gente vê isso através do preparo dos corpos, né? Mumificação, ou seja, a preservação do corpo para uma vida seguinte. Os objetos de valores, eles eram enterrados juntos, né? Com os corpos, com as múmias, para que eles pudessem ser utilizados na vida após a morte. A própria questão do livro, né, da pirâmide, que era o local onde era feita essa transição, e o livro dos mortos. Ele tinha os livros dos mortos, que na verdade era um guia para os desafios do além-vida. Então, você ia desencarnar, você ia ter um guia ali para você poder seguir em frente, com seus objetos pessoais, né, com tudo que te interessasse. Quando a gente vai ali também mais para o Oriente, a gente pega, por exemplo, o budismo, né, que foi ali baseado na figura de Siddhartha Gautama, eles também falam o tempo inteiro, nós devemos nos preparar para a morte, né? A vida é uma preparação para a morte. Como é que a gente prepara para a morte? Através de duas coisas, desapego e compaixão. Se a gente praticar o desapego e compaixão,
nós teremos na morte o momento sagrado da máxima consciência, ou seja, nós vamos chegar, a partir de várias reencarnações, assim como nós, espíritos, acreditamos, praticando sempre o desapego, a compaixão, nós um dia chegamos a uma purificação onde teremos naquela morte final da sagrada consciência, mais ou menos parecido com o que a gente imagina. Os hindus, eles têm na questão dos funerais dele algo muito interessante, porque o que eles fazem? Os funerais hindus, as pessoas vão de branco, né, são distribuídas flores, e lá eles fazem o quê? Cremação. Mas a cremação, para os hindus, não é a cremação que a gente faz para guardar um pozinho dentro de casa. Eles fazem a cremação no sentido de quê? De destruir esse corpo físico que já não serve mais e pegam essas cinzas e jogam no rio, para que o rio possa dispersar, facilitando assim a ida para o mundo espiritual da pessoa que desencarnou, né? Quando a gente vai para Roma, para a Grécia, tem uma escola filosófica lá que chamava os estoicos, estoicismo, né, de Sêneca, né, na qual eles pregavam que a morte é algo natural e que ela não deve ser temida, desde que você tenha uma vida correta. Eles têm uma frase que se chama memento mori, significa lembre-se de que você é mortal. E por que você tem que se lembrar de que você é mortal? Justamente para isso, para você ter essa vida que vale a pena morrer depois. Quer dizer, então, que eles gostavam de morrer? Quer dizer que o budista tem vontade de morrer? Não. E a ideia não é que ninguém saia daqui querendo morrer, mas que a gente consiga entender que eles têm a morte um pouco mais próxima do que nós temos. Mas aí surge, em 1857, com Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e a doutrina espírita. E aí a gente transforma essa perspectiva de morte, né? Porque através do espiritismo, a gente consegue, através de conhecimentos adquiridos no mundo espiritual, explicar o que até então a ciência e a religião não conseguiam. A gente consegue explicar, inclusive, o momento da desencarnação, né? E como é essa vida espiritual. Então, agora que nós vamos iniciar essa visão mais da doutrina espírita para essa questão da morte, eu quero que vocês prestem atenção numa frase, que isso aqui resume a minha palestra, tá? Isso é o mais importante. Quem tem que anotar, anota aí. Se vocês esquecerem de tudo, tá tudo certo. Mas não esqueçam dessa frase. E a frase é a seguinte: a morte não existe. Essa é a frase da palestra, tá? Saiam com isso. A morte não existe. A morte existiria se não houvesse continuidade após ela. E não existe fim, porque existe continuidade. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais, porque nós mantemos a nossa individualidade após a morte, nós temos vida no mundo espiritual, nós temos reencontro com espíritos afins no mundo espiritual, nós temos reencontro com pessoas que deixamos para trás aqui ainda no mundo dos encarnados, né? Ou seja, a morte nem sequer nos priva das coisas desse mundo, né? Como diz Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? No capítulo 10, que se chama A Morte, ele fala o seguinte, que a morte é apenas uma mudança de estado. É a destruição de uma forma que não mais fornece condições para o seu funcionamento e evolução. Então, o que é a morte? É a destruição de um corpo que não está mais servindo, ele não serve mais. Toda morte, na verdade, o que ela é? Ela é um parto, é um renascimento no plano espiritual. E eu acredito que vai chegar um momento que todos nós, que hoje estamos aqui, que temos medo da morte, que sofremos, né? Vai chegar um momento que a gente vai estar tão evoluído que a gente vai ser capaz de comemorar esse parto espiritual. A gente não comemora quando os espíritos chegam aqui, vai chegar um momento que a gente vai conseguir comemorar a ida deles, porque a gente sabe que a família espiritual está lá, muitas vezes maior do que a família que a gente tem aqui, né? E quando a gente conseguir, a partir dessa visão, ter essa esperança maior, a morte vai deixar de ser o que ela é hoje, uma desesperança. E ela vai se tornar o quê? A certeza da continuação, né? Então aquela dor, aquele desespero, a angústia, elas vão se transformar em um sentimento: saudade. E a saudade não é um sentimento ruim, né? A saudade, na verdade, é um sentimento bom, que deve ser vivido. Afinal de contas, a gente tem saudade do quê? Das coisas e dos momentos que nós amamos. Ninguém tem saudade de algo ruim. Então, a nossa missão é transformar a saudade em algo bom. E tem como, Guilherme? Tem. É fácil? Não é. Me dá um exemplo. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo de algo mais simples, mas a nossa missão é fazer o simples
no difícil. Quem aqui não tem saudade de quando era mais jovem, de quando era adolescente, que tinha menos responsabilidade? É uma saudade, né? De um momento legal da vida. Quando a gente lembra desse momento, a gente chora ou a gente fica feliz, dá aquele sorrisinho no canto da boca? É saudade de algo que foi bom. Então, qual a nossa missão? Transformar os momentos que hoje são muito difíceis, isso é com o tempo, com o estudo, em algo bom. E como dizem, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante, que ela diz o seguinte, que a saudade é o azar de quem teve muita sorte. Né? Quem aqui não teve muita sorte? Vamos começar a olhar dessa forma. Olha quanta sorte eu tive nessa vida, né? Para ter essa saudade que eu tenho de alguém. Mas para melhorar um pouco essa frase, a gente pode tirar azar, porque azar eu não gosto. Azar dá azar. Então vamos trocar azar por lembrança. Então saudade é a lembrança de quem teve muita sorte. Fica melhor? Então baseado nessa perspectiva, né, de que nós temos que agora nos preparar para esse momento, que a gente pode trazer a morte mais para próximo de nós, eu acho que cabe a nós agora entender esse processo. Como é realizado esse processo de morte e desencarnação? Eu acho que por aí já é um excelente começo, entender como que isso ocorre. Tá? A gente pode começar pelo capítulo 3 do Livro dos Espíritos, questões 149, 150 e 150A, que eles nos ensinam conceitos fundamentais. A partir desses conceitos, eu vou falar sobre como que a gente desencarna, que eu acho que é o mais legal da palestra. Como ocorre esse momento. A 149, ela pergunta o seguinte: em que se torna a alma depois da morte? E a resposta é: a alma após a morte volta a tornar-se espírito. Aí, né? Como assim? Só por uma questão didática. O espírito é quando estamos desencarnados. A partir do momento que a gente encarna, muda de nome. Então, o espírito é a alma desencarnada. Então, desencarnamos, voltamos a ser espírito. Aí a pergunta 150. E essa alma, após desencarnar, ela conserva a individualidade? Ela continua sendo algo individual? E a resposta é sim. O espírito jamais perde a individualidade. E a próxima pergunta, 150A. Como então que a gente conserva essa individualidade se a gente já não tem mais um corpo físico? E a resposta é através do perispírito. Aí vem a pergunta, interrogação, né? Perispírito, o que é perispírito? Eu vou explicar para vocês. Perispírito, de forma bem superficial, mas para entender, tá? Perispírito tem livros dessa grossura falando sobre perispírito. Isso é uma palestra daí. Mas o perispírito é o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Ele é um envoltório do espírito, ele é semimaterial, ele é fluídico, tá? A maneira mais interessante que eu já vi de explicar o perispírito foi do Jorge Elahá. Eu acho ele muito bom. Ele explicou com uma caneta Bic o que é o perispírito, e eu vou explicar para vocês, tá? Olha só. Uma caneta. Aqui, nessa parte externa, rígida, dura, nós temos o quê? O nosso corpo físico. Aqui é o corpo físico. Quando a gente desencarna, a gente sai do corpo físico, a gente tem esse corpo aqui, ó, mais maleável, mais fluido, que é o corpo do espírito. Isso aqui é o perispírito. E o espírito é o que está dentro, é a tinta. Então a mente, o pensamento é a tinta, mas a tinta sem esse corpo, ela não tem forma. Então a gente precisa de um corpo. Quando a gente vê aqueles desenhos de fantasminha, de Gasparzinho, aquele corpinho branquinho, seria o perispírito, é isso aqui. Então, quando estamos encarnados, estamos aqui, dentro de um corpo. Quando desencarnamos, esse corpo fica e nós saímos como espírito e vamos ter a nossa vida espiritual. Então, o perispírito, ele tem várias funções. Dentre elas, ele é o elo de ligação entre o corpo físico e o espírito. E essa ligação é feita através de quê? De laços fluídicos. São vários laços, pontos de conexão entre o perispírito e o corpo físico. Quantos? Milhões, porque a cada célula existe uma ligação do perispírito para o corpo físico, tá? Porque, na verdade, o perispírito, ele serve de modelagem para o corpo físico. A gente modela o nosso corpo a partir do nosso perispírito. Ele também faz a transmissão das sensações. O que vem de fora é transmitido para o espírito, que é a tinta, através do perispírito, e as vontades do espírito são transmitidas para o corpo físico através do perispírito. As manifestações mediúnicas também são realizadas no perispírito, tá? Paulo de Tarso, na primeira carta que ele fez para os Coríntios,
ele tem uma passagem que ele fala o seguinte: semeia-se o corpo animal, é ressuscitado o corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Provavelmente ele estava falando do perispírito, né? Então, agora, com essa concepção do que é o perispírito, a gente pode ir agora de verdade para as etapas da desencarnação. Como ocorre essa desencarnação? Como é que vai ser, Guilherme, no momento que eu desencarnar? E assim, para a gente chegar ali, eu só preciso passar alguns conceitos gerais, tá? Primeiro, a desencarnação ela é igual para todo mundo? Não. Os princípios são os mesmos, mas eles variam de pessoa para pessoa. E são algumas etapas. Essas etapas são assim, começa uma, termina, começa a outra, termina, depois vem outra, termina. Não, muitas vezes elas se misturam, elas se confundem, mas as etapas, elas existem. E elas são divididas em etapas com um fim mais didático, tá bom? Ela pode ser muito rápida para algumas pessoas e pode ser muito demorada para outras pessoas, pode durar anos, enquanto para algumas pode ser questão de minutos. E aqui cabe uma diferenciação bem simples, que desencarnação não é a mesma coisa que morte. Que morte é quando as funções vitais do corpo se acabam, morreu. A desencarnação é o processo de separação do espírito do corpo físico. Por isso que a gente fala que a desencarnação começa muitas vezes antes da pessoa morrer, da morte física. E ela pode se estender para depois, para meses, anos depois, tá? E esse tempo, ele vai variar de acordo com algumas características. Mas o principal característica é o grau de apego ao material que a pessoa tem aqui. É a dificuldade que a pessoa tem após morta, após o corpo parar, desse espírito se desapegar das coisas que estão aqui. Sejam as coisas materiais, sejam as pessoas. Quanto mais dificuldade esse espírito tem de sair, deixar as coisas aqui, mais lento, mais demorado vai ser esse processo de desencarnação. Tá bom? Bom, a primeira etapa, então, se chama o seguinte, a separação da alma do corpo. Como que ocorre essa separação, tá? Tem um livro que chama Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, que ele explica muito bem no capítulo 34, tá? É um momento bem especial. Por quê? Porque é o desligamento definitivo do perispírito para o corpo. É quando ocorre o desligamento definitivo, tá? Por que definitivo? Porque às vezes quando a gente sonha, a gente vai, a gente passeia, mas existe um fio ligando um ao outro. Aqui não, é definitivo, não existe mais nada, tá bom? E esse desligamento, ele não é feito somente por nós, ele é feito por equipes espirituais altamente especializadas que estão nos acompanhando em todo o momento da desencarnação. E aí, já acontece, a gente já quebra o primeiro medo. A gente morre sozinho? Não, a gente nunca está sozinho. Todo o processo de desligamento do perispírito ao corpo físico, ele é feito acompanhado por uma equipe espiritual que está ao nosso lado, tá? Então a gente não está sozinho em nenhum momento. Ele começa, né, um pouco mais técnico, ele começa em centros da região do abdômen, são centros vegetativos. Nesse momento dos centros vegetativos, ocorre resfriamento da temperatura do corpo, ocorre diminuição da motilidade, movimentação de alguns órgãos. Depois desses centros vegetativos, né, e aqui inclui, né, centro gástrico, esplênico, os que estão na região abdominal. A gente vai para a região do tórax, né? Na região do tórax são centros emocionais. Então, o que acontece quando ocorre esse desligamento? Pulso fraco, queda de pressão, arritmias, e depois nós vamos para a ação cerebral, numa região do cérebro que é chamada de fossa romboidal. Isso aí ninguém precisa guardar, não, só para ilustrar. E nesse momento onde ocorre o desligamento final aqui, na região posterior do cérebro, é quando toda a parte respiratória e dos vasos sanguíneos, o tônus, ele acaba. E aí, após o desligamento aqui, da região cerebral, é que realmente finaliza esse processo de desencarnação, de desligamento, tá? Então aí, o que a gente percebe? Pensando que, por mais que a pessoa morra num determinado momento, esse processo, ele pode ter começado muito antes, está se estendendo, né? Ele sobrepõe esse momento específico da morte do corpo físico. Aí vem a importância da necessidade que nós temos de, frente a uma pessoa que está próximo de desencarnar, um doente, um ambiente hospitalar, um leito, um quarto, um cômodo que tem alguém que a gente já sabe que está ali se preparando, a gente manter o silêncio, manter a prece, boas vibrações, para poder auxiliar não só quem está desencarnando, mas essas equipes espirituais que estão lá fazendo um trabalho hiper especializado, tá? E então, assim, jamais próximo, mesmo no ambiente, às vezes, de um velório, fica ali falando de coisas, assuntos aleatórios, você vai, então vai lá e ora por esse espírito.
ele pode, algumas vezes, estar ali, ó, ainda desencarnando, rompendo esses laços finais, apesar do corpo físico já ter parado, tá bom? Aí vem a grande pergunta, né? É dolorosa essa separação? Dói para separar? E a resposta, essa é a pergunta 154 do Livro dos Espíritos. A resposta é não. O corpo, na verdade, ele dói antes da desencarnação. O que a gente tem de dor após o desencarnar são as dores morais, tá? Ou seja, as dores da alma. A gente fala, nossa, mas o que eu podia ter feito de melhor, o que eu não fiz agora, não dá mais tempo. Então, são as dores da alma, não físicas, tá? Diz que na morte natural, aquelas pessoas que vão em idade avançada, né, com doenças crônicas, esse esgotamento do corpo, do fluido vital, ou seja, esse desligamento, ele é tão suave que é como se fosse uma lâmpada que vai se apagando aos poucos. Muitas vezes o espírito não percebe esse momento final. Por quê? Porque entra aí um segundo momento, uma segunda fase, que se chama perturbação. A perturbação, na verdade, é um estado assim, que a gente chama de torpor. O que é torpor? É como se fosse assim, diminuição da sensibilidade, uma sonolência que a alma começa a adquirir nos momentos finais ali. Para quê? Justamente para proteger desse último suspiro. Pra, muitas vezes o espírito não perceber. A duração do torpor também é determinada. Pode ser de minutos a meses, dependendo do grau de materialidade do espírito, tá bom? E aí vem a pergunta 154 do Livro dos Espíritos, né? Deixando o corpo, a alma tem imediatamente a consciência de si mesma? E a resposta é, consciência imediata não é bem o termo, né? Inicialmente entra nesse estado de perturbação. Então, à medida que a alma vai despertando, ela age assim, como se fosse num acordar. Sabe quando você está naquele sono profundo, aí você vai acordando devagarzinho, a visão começa a voltar, começa a clarear aos poucos, e as sensações vão voltando. Então, o torpor é isso, você adormece para depois você acordar, tá? E aí vem uma pergunta interessante, que é a questão 165, né? Se o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa dessa perturbação, né? E a resposta é a seguinte, sim, no sentido de que fica mais fácil percorrer um caminho que a gente já conhece. Se a gente já conhece esses caminhos, a gente sabe o que esperar, tem menos medo de ir. Então, nesse ponto, favorece. Mas não é esse o fator determinante. O fator determinante para ser mais ou menos rápido seria o quê? O nosso grau de evolução. Quanto apegado ao bem nós somos durante a vida. Tá? Quanto mais evoluído, quanto mais direcionado para a prática do bem, mais rápido será todo esse processo. Agora, a próxima etapa, talvez seja a mais legal. Porque, assim, é visão panorâmica e retrospectiva. Sabe aquela história do filminho da vida? A pessoa fala, passou um filme na minha vida. É isso. Essa visão panorâmica, ela permite ao desencarnado o quê? Reviver em detalhes, né? Todos os principais momentos, atos e pensamentos marcantes dessa existência que acabou de acabar, tá? Que se findou, né? Então, nesse instante, são projetados na mente como se fosse um filme, vai passando. Muito rápido, ultra rápido, mas que a gente consegue perceber passo a passo. É uma revisão do que nós fizemos na nossa vida. É a hora que fala assim, é a hora da gente olhar para quem? Para nós mesmos, né? É um encontro com a nossa consciência. Sem filtro, sem disfarce. Nesse momento, a gente está vendo exatamente quem nós fomos. Não dá para disfarçar para mais ninguém. E é ali que vem a nossa consciência. Aí a gente vai ver, valeu a pena ou não, né? É quando a gente fala que cai bem aquela frase, né? Que o homem não é fruto do que ele tem ou do que ele diz que é. Ele é fruto da sua obra. E que obra é essa? É a obra que nós estamos fazendo agora. Está sendo construída nesse momento. Será que a nossa obra está legal? Será que nós estamos aproveitando esse tempo da encarnação, que é muito rápido, perto da eternidade? Será que está valendo a pena, né? Então, assim, sempre dá tempo para melhorar. Então, vamos fazer a melhor obra possível, né? Em Mateus 16, 27, está escrito, né? A cada um será dado segundo suas próprias obras, né? O que é isso? Lei de compensação, justiça divina, e a hora que passa esse filminho aí, né? É a hora que a gente vê a nossa obra passando, ó, passo a passo, à nossa frente. E se esse momento talvez seja o momento mais legal, o mais bonito é o próximo, que é o reencontro com os espíritos afins e os nossos entes queridos. É o momento que a gente reencontra com eles, né? Porque a gente tem uma família espiritual do outro lado. E a pergunta 160 do Livro dos Espíritos pergunta justamente sobre isso, né? Se o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e aqueles que morreram antes dele.
E a resposta é assim, sim, nós vamos encontrar aqueles que nós temos afeto, né? Então, a gente se liga, a gente fala pelo amor ou pelo ódio. Quem que nós vamos encontrar? As pessoas que nós temos amor ali, principalmente. Por quê? Você imagina que nós já somos espíritos milenares, talvez milhões de anos de evolução, e a gente não está vinculado hoje aos mesmos espíritos que há milhares de anos atrás. A gente vincula e desvincula pelo amor, pelo afeto. Então, as pessoas que nós estamos vinculados nessa encarnação, pode ter certeza, nós estamos vinculados, nós vamos encontrar com elas. Tem algumas observações. Fala, Guilherme, mas esse espírito já desencarnou faz muitos anos e já reencarnou. Vou encontrar com ele imediatamente? Não vai, lógico, ele já está encarnado. Mas, com certeza, de acordo com os méritos, será dada a chance de encontrar você como espírito e ele pode vir num desdobramento, num sonho, encontrar com a gente. Então, a gente vai ter a chance de reencontrar, tá? A hora que a gente vai para o mundo dos espíritos, isso fica tudo mais claro, mais simples, né? E também depende do grau de evolução. Nós nos encontraremos com os espíritos afins que estão no mesmo grau de evolução com a gente. Por exemplo, em nosso lar, André Luiz, ele recebeu a visita da mãe, mas a mãe era um espírito muito superior, estava no nível acima, então ela visitava e voltava para o nível dela, ela não ficava no mesmo nível. Mas sim, nós teremos essas visitas, nós encontraremos as pessoas queridas, tá bom? E algo muito interessante é que essa questão de ver os entes queridos, ela já é muito comum desde o leito, né? Quantas pessoas aqui não ouviram uma história de alguém que já estava ali, doentinha, quase desencarnando, que falou que viu o marido, viu o pai, viu a mãe, recebeu visita de alguém desencarnado, né? Como é que isso acontece? Acontece porque esse afrouxamento dos laços fluídicos do corpo já começou antes. Quanto mais frouxo, mais em contato com o mundo espiritual a gente fica. Então, assim, muitas vezes, antes de desencarnar, a gente já está reencontrando. Então, guardem isso, a gente não fica sozinho no momento da morte, tá? Tem uma obra muito interessante que ela se chama Voltei. Voltei, ela foi psicografada pelo Chico Xavier e, na verdade, é o espírito... já gosta, né? É o espírito, né, que se identifica como irmão Jacó, que, na verdade, é Frederico Figner, né? Ele foi vice-presidente da FEB, ele desencarnou já aos 81 anos, 1947. Um dado importante aqui é que ele tinha uma filha, que ali no livro era colocada como Marta, não é o nome real dela, mas que havia desencarnado 20 anos antes dele, tá? E no capítulo 2, que se chama Frente à Morte, ele teve, né, ele descreve como foi esse processo de desencarnação dele. Logicamente é o capítulo inteiro, não vou ler, são páginas, mas eu vou resumir mais ou menos para vocês como que foi esse processo, como ele ditou para a gente, né, escreveu que foi esse processo. Ele fala o seguinte: não poderia dizer se era dia ou noite. Tive a ideia de que dois corações me batiam no peito. Um descompassado, fraco, vinculado ao corpo carnal, e outro forte, ritmado. Sentia-me como que num nevoeiro, quando percebi a presença de duas mãos caridosas aplicando passes em mim. Inicialmente, elas se localizavam na região do meu tórax, diminuindo as impressões de angústias. Nesse momento, percebi que a questão do término da resistência orgânica era questão de tempo, talvez de minutos. As mãos caridosas do passista concentraram-se agora na região do meu cérebro e ficaram ali aproximadamente por 2 horas, quando incrível sensação de bem-estar me dominou. De repente, experimentei indescritível abalo na região posterior do crânio, aquele desligamento final, como que se as portas de uma represa tivessem sido abertas. E aquelas mãos amorosas certamente tinham desfeito os fortes laços que me ligavam à carne. Vi-me diante de tudo aquilo que tinha sonhado, arquitetado e realizado durante a vida. Os fatos desfilavam precisamente em meus olhos, como que por uma câmera ultra rápida instalada dentro do meu cérebro, transformando-se num detalhado filme diante do seu criador, que era eu mesmo. Então, visão panorâmica, né, que a gente tinha falado. Relegado ao impacto da própria obra, busquei me abrigar na prece. Foi quando pude perceber a presença de Marta, minha filha, a estender-me os braços. Estava linda como nunca, alegre e calma. Carinhosamente enlaçou-me nos braços e aos ouvidos me disse: paizinho, é necessário descansar. O pranto correu-me aos olhos nesse momento. Quem era Marta nessa hora? Minha filha, minha mãe? Difícil de responder. Entreguei-me,
confiando aos seus carinhos, experimentando felicidade impossível de descrever. Olha que interessante. Ele falou do desligamento, falou do torpor, não sabia se era dia ou noite, falou do rompimento, desligamento final, visão panorâmica, reencontro com os entes queridos. Então, mais ou menos tudo que a gente vai falando aqui. E feito isso, nós vamos para uma fase final, que é uma fase de transição, né? Que seria o auxílio espiritual e o encaminhamento, né? Então, nessa fase, o que acontece? Aqueles mentores, nossos guias espirituais que estiveram conosco durante toda a época, toda a vida nossa encarnada, eles vão nos reencontrar, né? E vão nos auxiliar a compreender essa situação nova, que para a gente voltou a ser uma novidade, né? Voltamos para lá. Então, eles auxiliam, né? Nesse momento, o espírito, então, vai ser encaminhado para os locais de acordo com a sua necessidade. Alguns irão para os hospitais, né? Se tiver alguma coisa relacionada ao seu perispírito, alguma doença que tenha debilitado, vão ser restabelecidos lá. Alguns irão para as colônias mais evoluídas, menos evoluídas. E esse nível de evolução que a gente tem determina para onde a gente vai. Mas pensa assim, é uma justiça absoluta para que a gente possa sempre prosseguir de acordo com as nossas melhores possibilidades. Por exemplo, se você é um aluno da 2ª série de uma escola, não adianta te colocar na 8ª série. Você não vai evoluir nada, você não consegue, você está no nível abaixo. Se você é um aluno que já está na 8ª, mas eu quero ficar ali no 2º, não adianta, você já passou desse nível, você vai evoluir. Então, a gente sempre vai ser encaminhado para o melhor local, né? A nossa evolução é constante, ela é contínua, então a gente precisa estar onde o nosso nível permite, onde o nosso nível deseja para poder evoluir. E esse estado, entre uma encarnação e outra, que a gente fica nesse mundo espiritual, Kardec deu o nome de erraticidade. Então, é o período que a gente está no momento, no plano espiritual, nos preparando para uma nova reencarnação, né? Em suma, né? Daqui para frente a gente começa a vida no plano espiritual, mas isso é assunto para uma outra conversa, porque também é extremamente interessante, mais longa, né? Então a gente pode perceber que o que nós chamamos de morte, na verdade, é simplesmente o quê? O retorno da alma ao plano espiritual, o retorno da alma à liberdade. Na verdade é o quê? É uma continuação de um ciclo, que ora nós estamos aqui encarnados e ora desencarnados no mundo dos espíritos, onde a vida prossegue, até o momento em que nós nos tornaremos espíritos puros, onde a gente não mais vai precisar reencarnar, a gente vai viver uma vida apenas espiritual. Todos nós chegaremos lá. Então, para finalizar, são duas coisas. A primeira eu quero repetir, de tudo que eu falei, o mais importante, quem não anotou, anota, a morte não existe. Essa palestra é feita para todo mundo sair daqui falando isso, a morte não existe. E para terminar, eu vou falar uma mensagem que ela está no livro que se chama A Reencarnação através dos Séculos. Ela foi psicografada, tá? Na Lacerda, da autora, que diz o seguinte: a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perder a personalidade, tornando-se cada vez mais brilhantes. Sou uma alma e sei bem que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Quando descer à sepultura, poderei dizer, como tantos, meu dia de trabalho acabou. Mas não poderei dizer, minha vida acabou, pois meu dia de trabalho recomeçará na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída, é sim uma passagem que fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente. Então, essa era a minha mensagem de hoje. Espero que eu tenha conseguido deixar essa questão da desencarnação, da morte um pouquinho mais leve. E, fiquem todos com Deus, com Jesus. Obrigado. Guilherme, muito obrigada. Eu estava pensando aqui que nós ganhamos hoje um bilhete para pegar um trem. O trem que nós fomos presenteados foi um trem mais rápido que tem no mundo. É o trem de Xangai. Você nos levou assim, uma velocidade tão rápida, de tanto conhecimento sobre a vida, né? Dessa visão que nós temos da morte, que, na verdade, a nossa educação deveria ser levada para a vida. Você trouxe com tanto conhecimento, com tanta pesquisa que você fez, mas tanto pouco tempo que você debruça, né, nos estudos, nos livros, na literatura espírita.
Mas você veio com muita garra. E esse assunto, esse tema, como outros que a gente já ouviu, né, tivemos a oportunidade, mas esse assunto que você trouxe hoje, principalmente para esse grupo, foi fantástico. Não teria uma pessoa melhor para falar desse assunto. Você é autoridade de conhecimento, você é médico, você é pai enlutado de 2 filhos, né? E você é espírita e é cristão. Então, não poderia ter sido, a espiritualidade não poderia ter escolhido melhor. Tá? Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. É um conteúdo que nós temos que rever várias vezes, ainda bem que está sendo gravado, porque você trouxe muita, mas muita informação. E vem de um espírito encarnado que tem agora essa autoridade. Porque quanto muitas aqui lá atrás falavam para a gente assim, olha, a vocês assim, não sabem o que é isso, porque a gente não passou pela prova do luto, pelo menos nessa encarnação. E eu compreendo essa fala delas, né? Tinha muito sentido. No decorrer dos anos, né, no decorrer do contato, elas não falaram mais. Mas sempre tem pessoas chegando, e muitas vezes com esse pensamento, né? Então, te ouvir hoje foi, assim, um presente realmente da espiritualidade e que o grupo precisava. Muito obrigada. Nós sabemos o quanto você se dedica nessa tarefa. E então, eu que agradeço. Viu? Mas é o que eu falo primeiro para mim. Eu preciso aprender essas coisas para poder, né, transformar a saudade em algo bom, né? E esse é o processo que eu me proponho, né? Que eu me propus desde o começo. Então, eu busco conhecimento, como falei, eu ainda não tenho conhecimento em mim, né? Aí você pega, poxa, Ju, Guilherme, Gustavo, eles estão há anos ali buscando conhecimento, não sei o quê, já tem muita coisa. Eu vou lá nos meus livros, pergunto para a Gil, eu abro 8 livros, então eu começo por aqui, faço resumo aqui. Então, assim, eu tô numa fase assim, mas precisa fazer sentido, né? Então não é algo inventado, é algo que vem do conhecimento embasado, mas que primeiro faz sentido para mim, para depois eu poder falar, né? Porque tem muita lógica, né, Guilherme? Muita razão aí, né? A gente se cura curando os outros, talvez, né? Eu acho que é muito assim. Olha, o nosso abraço, Obrigado. viu? Bem apertadinho. E aberto o microfone agora. Quem gostaria de perguntar, levanta a mãozinha e vamos aí. Mônica Cerqueira, diretamente de Portugal, fazendo a pergunta aí para o Guilherme. Guilherme, você descreveu que não morremos sozinhos. E descreveu assim, que o desencarne, o desligamento de uma pessoa no hospital, que tem toda uma preparação. A minha dúvida é, nas tragédias que acontecem, também não morremos sozinhos e tem também essa preparação? Você saberia me explicar? Na tragédia, assim, a gente nunca está sozinho, tá? A gente pode até não perceber, mas o desligamento dos laços fluídicos, ele é abrupto. Ele é diferente. Então, assim, e da tragédia, você pode, assim, é muito caso a caso, mas nós nunca estamos sozinhos. Sempre vai ter alguém do lado espiritual ajudando a gente nesse momento. Nós nunca estaremos sozinhos. Eu não sei precisar qual é a pergunta, mas a gente pode depois dizer, porque eu não lembro de cabeça, do Livro dos Espíritos, a questão do acidente, né? Quando acontece de forma brusca, assim. E eles respondem que não sente dor, tá? A dor é moral sempre, né? Tá bom? Porque às vezes a pergunta está nisso, né? Nessa preocupação, se sente dor ou não no acidente, né? E os espíritos respondem para Kardec que não, tá certo? Gente, a misericórdia divina é maravilhosa, né? E nós estamos sempre amparando, né? Sempre amparados. Algo interessante da questão de acidente, né? É que é o seguinte, a gente quando vem para cá, né? A gente encarna, a gente tem um planejamento reencarnatório já, né? Nesse planejamento reencarnatório, a gente tem o dia que a gente chega, né? A gente encarnou nesse dia, e a gente tem mais ou menos a época que nós vamos retornar para o mundo espiritual, tá? Isso seria uma encarnação completa, né? Uma pessoa que consegue chegar do começo ao fim seria um completista, né? Que eles chamam espiritualmente, a pessoa que conseguiu completar esse ciclo sozinho. Os acidentes, na verdade, eles podem ter duas causas. Às vezes você está, por exemplo, eu estava de moto e eu estava sozinho e
de repente estourou um pneu, passei no óleo, ou seja, eu não causei nenhum acidente. Isso aí faz parte da programação espiritual da pessoa, tá? Isso aí não entra como uma antecipação, porque existe a morte prematura e a morte antecipada. A prematura seria assim, de repente uma pessoa de 18 anos sofreu um acidente, é uma morte prematura, mas ela não foi antecipada, ela está dentro do processo reencarnatório dela, dentro do período que ela tinha necessário para ficar aqui. Então, muitas vezes nós que temos filhos falam, nossa, mas foi tão cedo, mas de repente esse era o planejamento espiritual, era completar uma encarnação, era fazer uma prova, sabe? Fazer uma prova para os pais, muitas vezes. Então, muitas vezes o acidente que a gente vê de forma trágica, ele foi causado dentro de um planejamento muito bem estabelecido. Iria acontecer, talvez não fosse um acidente, fosse de outra forma, mas seria nessa época mesmo. Posso ler aqui a Muito bom, pergunta? obrigada, Guilherme. Posso ler a pergunta? Eu achei ela aqui. Quem está A falando? Ju aqui. Antes Juliana? da Karine Oi, perguntar, Ju, no fala. livro dos Espíritos, é 161. Qual? 161? Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e o cessar da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Mas tem uma questão que vai falar melhor ainda, depois a gente vai achar. Olha, deixa eu ver agora a Karine está de Juiz de Fora, vai fazer a pergunta. Boa noite, Guilherme. Eu gostaria de saber, igual o caso do meu filho, foi um acidente, né, no mar, um afogamento. Aí, no caso, o espírito, ele é retirado antes do corpo sofrer ou não? Ou o espírito passa pelo sofrimento? Não, muitas vezes ele não sofre. Não A só. dor física, não sofre. Porque provavelmente, nesse caso, foi um afogamento, provavelmente ele estava ali no planejamento deles, tá? Sim. Ele é muito, assim, não tem como te dar certeza, mas muito provavelmente ele não sofreu, ele pode ter entrado naquela fase ali de torpor, sabe? Ele não viu o último suspiro deles. Isso pode ser, de repente seria a sua pergunta. Uhum, É porque, bem provável que inclusive, ele não por tenha uma visto. carta psicografada, ele falou que ele desmaiou, que ele Então, não viu exatamente. mais nada. Ele entrou no torpor, entrou na fase do torpor justamente para preservar esse momento final, ele não viu. Entendi, eu achei muito bacana o que você falou, que já estava dentro da própria programação, que se não Sim. fosse daquela forma, seria de uma outra forma, né? Seria de outra forma. Às vezes a gente fica se culpando, Sim. né? Ah, por que aconteceu assim? Se eu tivesse cuidado diferente, iria acontecer de outra forma. Tá? Poderia É não ser verdade. nesse dia, poderia ser depois de uma semana, ou talvez uma semana antes, ou um mês antes, ou um mês depois. Mas a programação, a gente tem uma época para voltar. Existe questão de moratória também, tá? Moratória, assim, às vezes o espírito que está muito evoluído, que está praticando bem esse em excesso, é permitido ele Sim. ficar um pouco mais, né? Os espíritos superiores, eles dão um pouco mais para que essas obras sejam continuadas, né? Aí eu Sim. penso, né, é uma coisa minha, né, mas você vê Chico, Divaldo, foram desencarnar tudo ali com uns 100 anos, né, tipo, será que eles não tiveram a moratória? Foram, né, o Divaldo fala, né, que ele, se eu não me engano, que ele teve moratória. Então, mas ele não viu, é o que você teve na carta, né. Entendi. Queria te agradecer muito pela sua palestra. Eu sou uma mãe lutada também conforme vocês, e vocês estão de parabéns, viu? Porque a força que Obrigado. vocês têm, o esclarecimento, a fé que vocês passam para a gente é muito boa. Muito Obrigado, obrigada, tá? imagina, eu que agradeço. Agora nós vamos para Taubaté. Acho que você conhece bem essa pessoa, Juliane. Ó, a pergunta. Na verdade, eu queria fazer um complemento, que, pelo que eu já li, aí o Gui me corrige, quando tem um acidente e já está no planejamento, no plano reencarnatório, muitas vezes, antes até daquele acidente acontecer naquele lugar, a equipe espiritual ela já está ali, já está preparada para o acidente que irá ocorrer. Então, só queria fazer esse complemento para a Mônica, né? Então, houve um acidente, foi abrupto, foi repentino, mas gente, né? estava naquele planejamento
e a equipe já estava ali para fazer todo o socorro e o preparo, até antes mesmo de acontecer. Deixa eu só completar aqui, ó. Na questão 154, o Kardec pergunta para os espíritos: a separação da alma, a alma é o espírito encarnado, então, a separação da alma e do corpo é dolorosa? Não, ele afirma, não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Tá? Aí a gente vai completando. Olha como é interessante estudarmos, né, a doutrina, vir aqui no Livro dos Espíritos, ler sobre... Aqui está falando da separação da alma do corpo, mas é um capítulo que fala do retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então, todas essas perguntas, o Kardec, né, para os espíritos. Então, é interessante, né? Gente, nós temos mais uns minutinhos, eu acho. Alguém mais gostaria de fazer pergunta? Eu gostaria. Fala, dona Maria. É o seguinte, o meu irmão, ele sofreu, quer dizer, ele foi atropelado de carro, ele foi atropelado pelo trem na véspera de completar 80 anos. Então, eu ia ligar para ele no dia do aniversário. Mas, junto com ele foi para o sítio e uma pessoa lá pediu uma carona, veio com ele e os dois desencarnaram no acidente. Isso aí já estava no planejamento deles. Inclusive, quando a gente fala assim, quando a gente vê essas tragédias de avião, que muitas pessoas elas desencarnam junto, isso tudo já está na programação. A espiritualidade dá um jeito de reunir essas pessoas para ter essas desencarnações coletivas. Então já era programado. Se não pegasse a carona com ele, não teria desencarnado. Então Não, ele iria desencarnar de outra forma. Mas já certo. estava, assim, falando de forma bem, os dias dele já estavam ali esgotando, sabe? Iria acontecer de outra forma. Ele iria desencarnar. Obrigada, foi. Imagina. Guilherme, nós vamos para a última pergunta aqui, tá? E depois nós vamos aí para a prece, tá bom? A minha internet falhou um pouquinho, mas eu acho que vocês conseguiram ouvir o Guilherme, né? Acho que foi só para mim aqui. A Anne pergunta, acho que é a Anne, deixa eu ver. Acho que é a Anne. Meu filho teve morte súbita, não falou uma palavra, mas ele urinou. Gostaria de saber se foi de dor que ele sentiu. Não foi de dor. Não, isso aí faz parte do... Quando a gente fala dos desligamentos ali, dos laços fluídicos, os laços aqui, região abdominal, eles fazem isso, eles fazem esvaziamento, relaxamento, tá? Então, assim, não tem a ver com dor. Pode ficar tranquila. E até uma resposta até orgânica do corpo, sistema nervoso simpático, parasimpático, a hora que desliga, eles liberam os fluidos muitas vezes. Mas não é por causa de dor, com certeza. Muito bom. Excelente. Obrigada, viu, Guilherme? Eu não tinha combinado com ele nada, né, de abrir a pergunta. Fizemos isso no começo da reunião, e ele aceitou, que bom. E eu acho que tem mais pergunta aí, mas podem depois mandar para a gente, né? Depois o Guilherme responde. É que o nosso tempo já está se esgotando aqui, tá certo? Mas que delícia, que encontro maravilhoso. Eu que agradeço muito, viu, gente? Agradeço mesmo, Rosana, pelo convite. Muito obrigado. E ele virá mais vezes, eu tenho certeza, com muitas temáticas assim, bem pertinentes para o grupo. Né, Guilherme? Sim, vamos. E olha, mais alguém quer falar alguma coisa agora de agradecimento, alguma colocação, não de pergunta? Alguém gostaria? O Gustavo está se coçando ali para falar, mas ele vai fazer a prece. Aí na prece ele já engata, entendeu? Vai, Ângela Ortiz, vamos lá, minha querida. Eu quero agradecer, porque foi difícil de eu entrar. Eu entrei no outro grupo. Pegou o link errado, dona Maria? Entrei. Daí eu saí e falei, olha, eu vou desligar, que eu não estou gostando desse grupo, por sinal, estou muito mal, com muita dor, mas estou aguentando aqui firme, até melhorou minha dor.
Aí a senhora entrou aqui. Sempre que eu entro Então, no tá grupo bom. de vocês, eu melhoro. Ai, que bom. Então, de repente, quando eu fui desligar, eu entrei no grupo. Ai, Acho que que já bom que estava a senhora sintonizado. veio. Mas Que depois bom que eu a senhora pegou o assisto. bilhete do trem e conseguiu entrar no nosso trem. Que bom, dona Maria. Consegui. Fui me pendurando e consegui entrar. Nem que fosse pela janela. E depois eu assisto a gravação. Isso, pega tudo. E agora a senhora Ai, ainda vai escutar a prece do Gustavo, que a senhora gosta tanto. Tá vendo? um beijo para você que eu te amo, viu, Rosana? Ai, que amor, é um doce. Eu acho que a Amo Ângela você. levantou Ai, a mão para Ângela, fazer você alguma levantou a mão, coisa. amiga. Dá Vamos tempo? lá. Eu vou ser, Vai lá, Ângela. eu vou ser breve. Eu quero dizer que Guilherme e Juliane, vocês dão exemplos de amor para todos nós. Eu me emocionei no dia presencial e hoje aqui com a sua palestra, porque isso é amor, é busca, é querer saber mais e é chegar cada vez mais perto dos filhos de vocês. Então, é todo o coração estar aqui. Eu agradeço mesmo, gratidão para vocês por essa entrega e por esse exemplo, viu? Que vocês estejam sempre assim firmes e saibam, nós nunca nos desligamos de vocês, de todo mundo mesmo. A gente está sempre ligado e pedindo a Jesus que ampare, que o direcione, mas que façam com que todos tenham vontade de agir, porque a ação com conhecimento é que vai trazer realmente o significado de tudo que a gente passa e o sentido da vida aqui, tá? Um beijo para todos. Obrigada. Antes de passar para o Gustavo, eu quero agradecer muito a espiritualidade, né, que nos permitiu esse trabalho, né, confiando a nós esse trabalho. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês encarnado, e principalmente a espiritualidade. E eu quero agradecer a Vera, em especial, porque foi ela que nos apresentou, né, ao casal. Então, obrigada, Vera, porque os espíritos também, eles contam com os encarnados para poder fazer os encaminhamentos. Então, obrigada, viu, minha amiga? Beijo para você. Agora, Gustavo, é com você. Antes de passar para o Gustavo, eu acho que ela está na sala ainda, mas também quero agradecer a presença da Júlia. Ela é um dos membros da Fraternidade Sem Fronteira, ela está aqui. Então, nosso abraço para você, viu, Júlia? E estamos muito honrados com a sua presença aqui no nosso grupo. Agora com o Gustavo. Oh, meu Deus do céu, vou falar o quê para esse casal aí? Não vai ser uma prece muito formal, não. Acho que é agradecer a Deus de colocar nas nossas vidas pessoas que são capazes de enfrentar desafios extremamente duros e transformar essa experiência em luz, em iluminação. Levar a esperança, levar a mensagem de que existem dores muito profundas, mas que, quando compreendidas, podem ser transformação na vida daqueles que as atravessam e na vida de muitos. E é possível, a fé torna isso possível, o propósito torna isso possível. Então, que Deus abençoe esse casal e a todas as mães, os pais enlutados, todas as pessoas que se encontram nessa dura prova, mas que fique na noite de hoje, sobretudo com tudo que foi trazido por esse nosso irmão, a certeza de que podemos construir sobre isso algo bastante iluminativo, que vai transformar as nossas vidas, que vai transformar as vidas dos nossos queridos que estão na realidade espiritual, e que vai transformar também a vida de outros companheiros de jornada. Nós estamos aqui para isso, para nos amparar, para dar as mãos, para transformar o que quer que seja em luz, em bem, em valores que nos conectem ao Pai. Então, que Deus abençoe a eles
e a todos que estão nesse grupo, todos que vão ver esse vídeo, porque a gente que é daqui de Taubaté e que tem a sorte de conviver um pouquinho, é muito verdadeiro essa carinha dos dois, assim, de leveza, isso não quer dizer que eles não tenham saudade, mas essa força de transmutar isso em algo bom, isso é extremamente sincero, e que isso possa ser uma mensagem a ser passada. Que Jesus nos abençoe, gratidão por essa noite de luz e de paz. Que assim seja. Ô, Rosana, hoje eu falei para eles que o período de experiência terminou já. Jesus já contratou, agora é trabalho com carteira fechada. E agora É isso aí. Resultado. É um dos pilares, né, desse encontro aqui, desse trabalho, é transformar a dor em amor. Então, feliz daquele que já está conseguindo transformar a dor em amor. Então, que nós possamos estar mais vezes juntos. Um abraço e um bom final aí de quinta, sexta, sábado, domingo. Pode abrir o microfone, já tchau, agradecer. Boa noite. Obrigada, Guilherme, mais uma Obrigado a vez. todo mundo. Obrigada. Beijo no Boa coração. noite, obrigada. Boa noite. Obrigada, Tchau, boa gente. Boa noite. noite. Boa noite. Boa Meu noite. primeiro, Cadê? meu primeiro anjo, o primeiro encontro foi com o Guilherme, virtualmente, mas foi ele que me introduziu. Então, ele e a Boa noite. Rosana. A Ângela também, meu amor. Todos. Meu agradecimento. Tchau, gente. Bom descanso. É. Beijo. Tchau. Obrigada a vocês, Guilherme. Obrigada, viu? Obrigado, gente. Deus abençoe.